Você não nasceu para ser mais um. Hoje eu quero lembrar você dessa verdade. Então fica nesse vídeo que eu quero falar sobre isso. Gente, a nossa vida, ela é conduzida muitas vezes por sonhos. Sonhos, às vezes humanos, sonhos muitas vezes movidos pela ação do Espírito Santo, principalmente quando a gente busca essa intimidade. Todos nós nascemos com competências, com habilidades. Quando a gente alinha as nossas competências, os nossos dons, os nossos talentos com a direção de Deus, é o que dá muito bom, muito bom. Mas muitas vezes, quando a gente olha para os nossos talentos, quando os nossos talentos, eles de certa forma querem nos conduzir, o que é algo muito bacana e muito genuíno. Quando a gente olha para os nossos sonhos a nível artístico, a nível de dom mesmo, de talento, quantas vezes a gente é desencorajado, né? Quantas vezes as pessoas que a gente mais ama duvidam da gente, nos criticam e até mesmo nos acusam, dizendo que não vai dar certo, que não vai dar em nada. Isso dói. Isso dói muito. Quantas vezes eu vi, viu, gente? Pessoas que eu mais amava. Ai, Tiago, você vai morrer de fome. As pessoas que eu esperava um apoio, uma mão segura. Porém, aquilo me fortaleceu muito. Quando a gente entende que essas situações, e a gente ressignifica isso, entendendo que essas situações, elas vêm a nos fortalecer e nos direcionar, dizendo assim, você precisa acreditar em você unicamente. Não dependa que as pessoas acreditem em você. Quando a gente entende essa lição, a gente se torna imbatível. Porque, na verdade, gente, quando a gente entende que, de fato, Deus ele já acredita na gente de forma incondicional. Tiago, por que tu fala isso com tanta certeza? Basta a gente acordar. Quando a gente entende que o acordar é Deus dizendo assim, vai, caminha, ousa, busca. Quando a gente entende que quando nós levantamos da cama, é Deus dizendo, ó, te dou novas chances, vai em busca. Pô, a gente vira o jogo. Nós viramos o jogo. Primeiro ponto, Deus acredita em nós. Ó, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas dúvidas, com a nossa procrastinação, com tantos pontos de melhoria, Deus ele continua acreditando. Até mesmo quando a gente duvida, quando a gente se enxerga negativamente, Deus ele acredita. Deus aposta. Deus aposta. Às vezes a gente está no caminho completamente errado, mas Deus diz, ó, vou te dar mais uma nova chance para ver se tu vai para o caminho certo. Deus acredita. Então, quando a gente entende que, primeiramente, Deus ele sempre acredita na gente, isso é muito bom. E que a gente precisa ser essa primeira pessoa a acreditar nos nossos sonhos, nos sonhos que Deus plantou, porque mais do que ninguém, a gente conhece os planos que Deus colocou no nosso coração, os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Então, quando a gente entende que nós somos a pessoa que mais conhece esses planos aqui, ó, e que a gente precisa honrar isso, a gente vira o jogo. Por mais que doa, por mais que desacreditem, por mais que de alguma forma validem, a gente caminha. Porque a gente se entende. Ou pelo menos deveria se entender. Mas muitas vezes não é essa a realidade, né? A gente espera a validação das pessoas, que as pessoas que a gente ama nos apoiem. E quantas vezes tem pessoas que vivem nessa narrativa de eu queria tanto, porque fulano não acreditou, porque meu pai não acreditou, porque minha mãe não acreditou. E a gente, para evoluir, entenda isso. Entenda esse recado. Às vezes a gente precisa abandonar esse lugar de vítima. Porque você tem a você e você tem a Deus. Quando a gente entende que nós, né, eu e Deus, você e Deus, nós somos a maioria. Sabe? E muitas vezes, pessoal, vós os outros são baseados não numa verdade absoluta, mas baseado nas experiências e nas crenças que essas pessoas elas têm na vida dele, no conceito de mundo, na visão de mundo. Então eu não posso achar que a visão de mundo de outra pessoa, mediante as crenças, experiências e vivências daquela pessoa, interfiram na minha visão de mundo. E na visão que Deus me deu, inclusive. Tá? Ontem eu estava numa vivência e partilhava com um colega um sonho, sonhos objetivos, né? Ele perguntava e eu falava, eu queria ir por esse caminho.
ele falava, você vai ser mais um. Ó, esse caminho não é muito bacana. Mas caraca, quem foi que colocou esse sonho no meu coração? Da onde ele surgiu? Da onde ele veio? Qual a motivação? Quando a gente entende o que nos move, que às vezes os sonhos do nosso coração não é sonhos que nem foram plantados só pela gente, não. Tem coisa que a gente, nosso coração arde, no teu coração arde, que às vezes tu nem sabe o porquê tá ardendo. Mas arde de forma muito forte. De forma muito forte. Tem coisa que talvez na tua realidade, no teu cenário aí, hoje, tu diga, caraca, Tiago, meu cenário hoje não tem nada a ver com o meu sonho. Mas esse sonho, ele arde no teu coração. E só você sente. Então eu quero te dizer que se esse sonho está ardendo no teu coração, se de alguma forma você percebe que esse sonho está alinhado com a vontade de Deus no teu coração, caminha, acredita. Porque fé é a gente caminhar por um caminho, mesmo sem ver a luz no fim do túnel, mas a gente entra nesse túnel e adentra nesse túnel. Fé é caminhar para as águas mais profundas, mesmo com medo. Fé é direção para a caminhada, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Crie as causas diariamente. Se blinde de vozes que querem te confundir, que muito falam, mas pouco dizem. E escute a voz de Deus no teu interior. Escute a tua voz interior. Acredite em você. Lembre-se sempre, você e Deus é a maioria e você não nasceu para ser mais um. Todo mundo que viveu, gente, a maior parte das pessoas que viveram uma vida e vivem uma vida extraordinária, nem sempre nasceram numa condição perfeita. Certamente, muitas vezes foram ridicularizados, questionados, duvidados. Mas para alcançar e chegar lá, muitas dessas pessoas precisaram blindar os seus ouvidos e ouvir a voz do seu coração. Pessoas que chegam longe, elas têm sabedoria. Elas não absorvem qualquer fala, qualquer ruído, qualquer barulho. Mas elas são movidas por propósito, por direção clara, por sonhos, por visão de futuro. Então não permita que nada que venha te desmotivar hoje confunda você ou te faça questionar da tua capacidade. A palavra fala, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode conquistar tudo, basta olhar para a tua história, para a tua jornada. Quantas coisas tu venceu que tu não imaginava? Conquistas, lugares, pessoas. Nada é em vão, tudo é provisão. Lembra daquilo que te traz esperança e segue, focado no teu objetivo. Mas não permite, por nada, que ruídos venham turvar a tua visão e, acima de tudo, confundir teu coração daquilo que Deus ele tem provado através de situações diárias que é o caminho certo para você. Lembra sempre, você e Deus é a maioria. Maior que Deus, ninguém. Nenhuma voz, nenhum ruído, nenhuma crítica, nenhuma dúvida, nenhum medo. Maior que Deus, ninguém. Então pega essa verdade no teu coração, no dia de hoje, e segue, e caminha. Deus ele tem planos lindos para você. Deus ele te conhece, Deus conhece os teus dons, Deus conhece os seus talentos, Deus conhece exatamente aquilo que vai te preencher por dentro. Se você tem dúvida ainda, pede a Ele para Ele te revelar. Ele te conduz. Deus ele quer nos conduzir. Sai às vezes do comando e permite que Deus ele controle. Caminhe, haja, mas busque agir por direção. Isso faz toda a diferença. Então que você possa acolher essa mensagem no dia de hoje, se encher de entusiasmo e caminhar. Você não nasceu para ser mais um, mais uma. Você nasceu para viver coisas incríveis. Não permita que nada
te faça duvidar disso. Um excelente dia para você. Dá um like nesse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem no dia de hoje.